demências no mundo e que eu achei assim de uma grande relevância trazer um evento desse tamanho para a região norte, então descentralizando, né, os eventos que aconteciam mais na região sul-sudeste. Então, que bonito a gente poder trazer para o norte do país um evento que fala justamente de demência, mas que fala dessa interseção tão interessante. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar de volta ao Pará. Para quem não sabe, eu morei no Pará, morei em Altamira, dos 5 aos 8 anos de idade. Então, essa barrigudinha ali, ó, com a minha mãe sou eu. Peraí, deixa eu voltar. Eu, aquela barrigudinha ali de blusinha amarela. Essa que tá assim, né? Com medo do peixe escapar. Aqui no desfile cívico da minha escola, Instituto Maria de Matias, em Altamira do Pará. E a minha professora, irmã Augusta, que foi a pessoa que me alfabetizou. E eu me emociono de falar dela, porque eu tinha muito carinho por ela, uma pessoa que marcou bastante minha vida. Então, eu estou muito feliz de estar de volta aqui no Pará. Obrigada. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a Abras, o que é a Abras, né? A Abras é uma organização da sociedade civil, formada por voluntários em defesa dos direitos de familiares da pessoa com doença de Alzheimer e condições similares. Ela é a maior, a mais antiga associação de Alzheimer do país. Nós temos 34 anos, 21 estados, 55 cidades, 327 voluntários. E no ano passado nós atendemos 29.600 pessoas. Tá? Esses atendimentos, tanto presencial quanto virtual, são atendimentos em grupos de apoio emocional e informativo. Nesses grupos, eu gosto muito de falar nisso, é o único lugar que o cuidador tem lugar de fala. Tem muito conteúdo na rede social, mas tem muito conteúdo, gente dizendo o que você tem que fazer. Quem ouve o cuidador é a Abras. Então, é essa grande importância, uma das grandes importâncias do trabalho da Abras. Mas a Abras estendeu o seu leque para o advocacy, estendeu o seu leque para o científico, entendendo que um trabalho pelas demências tem que ter uma visão mais ampla. Para a gente conseguir mudar a realidade das pessoas que vivem com demência nesse país, a gente tem que agir nas várias frentes, em toda a jornada da doença. Então, a gente precisa ter todo esse amparo para o cuidador, mas a gente tem que ter formação de profissionais, capacitação de profissionais, informação continuada para essas pessoas. Nós temos que ter uma ação junto ao poder público, junto aos gestores, para que a gente possa melhorar a realidade das demências no nosso país. Quando a idealizadora deste evento maravilhoso, doutora Valquíria, veio falar comigo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, cara, que ousadia, que tema ousado, né? Vamos falar de demências, de mudanças climáticas, de saberes tradicionais, de ancestralidade, de envelhecimento e de intergeracionalidade. Quanta coisa integrada, quanta coisa, que amplitude de tema, mas realmente esse tema desse evento tão importante, na verdade, é uma resposta às necessidades atuais, né? Então, nós estamos vivendo essas condições climáticas, nós estamos vivendo o envelhecimento e a gente sabe, a gente entende que as pessoas idosas, particularmente as pessoas com demência, elas têm um impacto muito grande com essas mudanças, com essa nova realidade, né? Aqui fotos da Veja, da Folha de São Paulo,
com pessoas idosas, por exemplo, esse senhor idoso sendo resgatado dentro de uma caixa d'água no Rio Grande do Sul, esse senhor com demência. Aí nós temos a questão do impacto das queimadas, o calor, as ondas de calor impactando as pessoas, particularmente as pessoas idosas. Então, a crise climática é um dos maiores desafios globais para a saúde. Evidências emergentes conectam clima, envelhecimento biológico e epigenética. E esses mecanismos epigenéticos oferecem uma via de interface entre o ambiente e a expressão gênica. Essas alterações climáticas, elas estão influindo também na forma como a gente envelhece, né? A exposição a temperaturas elevadas, curto e longo prazo, eles levam a essa alteração, a essa metilação do DNA, né? A interação calor, poluição, também tem os efeitos sinérgicos que promovem um maior envelhecimento. Os efeitos mais pronunciados do calor isolado, em alguns contextos, então contextos urbanos, contextos em populações mais vulneráveis, têm um impacto maior. E os mecanismos biológicos, eles estão relacionados, então, esse estresse ambiental, levando ao estresse oxidativo e genotóxico. Existe essa modulação epigenética desses genes relacionados ao envelhecimento e, como consequência, existe uma maior incidência, então, um maior risco para doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e câncer. Também maiores riscos para doenças alérgicas, respiratórias, redução da expectativa de vida ao nascer. Então, o envelhecimento e o clima, ele tem esses três principais mecanismos que interferem, né? A poluição do ar, então, esse PM2.5, que é produto de incêndios florestais, está muito relacionado com esse processo do envelhecimento. Ele é associado ao aumento de 18% no risco de demência a cada 1 micrograma por metro cúbico. Mais importante para os grupos mais vulneráveis, como os idosos e as crianças, para as populações vulneráveis, como eu disse, e para as comunidades em áreas de pobreza. E os mecanismos biológicos são estresse oxidativo, disfunção da barreira hematoencefálica, inflamação cerebral e risco aumentado de AVC. Depois isso vai ser melhor explicado, né, nas próximas falas. A temperatura extrema, né, o calor aumenta as hospitalizações por demência em 4,5% a cada grau Celsius acima dos 17 graus. Então, existe uma projeção de 300% de aumento de internações por demência até 2040, que é nesse cenário de aumento da temperatura global e aumento das emissões de poluentes. Frio e variações térmicas também aumentam o risco, né? Temos, às vezes, as ondas de frio. E possíveis mecanismos estão relacionados à termorregulação prejudicada, neuroinflamação e estresse oxidativo. E as disrupções ambientais e sociais, como os desastres climáticos ou as grandes ondas de calor, eles afetam a vida das pessoas. Eles afetam a capacidade da pessoa fazer atividade física. Então, numa onda de calor, ninguém é recomendado. A Defesa Civil avisa, não saia para fazer exercício na rua, né? Acesso aos cuidados de saúde, dificulta os cuidados de saúde. A rede de apoio social, as pessoas não saem de casa, então as pessoas com demência, os seus cuidadores ficam ainda mais isolados, então levando a isolamento social, sobrecarga de cuidadores e um agravamento das desigualdades, né? Só para falar para vocês um pouquinho sobre essa questão das doenças neurodegenerativas. Então, foi estudado essa questão do calor, do aumento da temperatura global e desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Nesse estudo, eles não viram uma relação entre o aumento do calor e a doença de Alzheimer e da esclerose lateral amiotrófica, mas da doença de Parkinson
existia uma correlação. Talvez porque os neurônios dopaminérgicos da substância nigra, por terem longos axônios, muito ramificados, eles têm uma vulnerabilidade maior, uma baixa capacidade de tamponamento do cálcio, um alto estresse oxidativo intrínseco e déficits das mitocôndrias. Então, esses são os mecanismos pelos quais o aquecimento pode levar a um aumento da incidência de doença de Parkinson. E essas pessoas com doença de Parkinson, elas são ainda mais vulneráveis à questão do aquecimento, porque essas pessoas têm uma dificuldade no sistema nervoso autônomo, né, que é precoce no desenvolvimento da doença, e isso faz com que essas pessoas tenham mais hipotensão ortostática, que elas tenham um maior risco de queda, mais dificuldade, às vezes mais sonolência. Então, eles desidratam mais fácil. Então, são pessoas que têm uma vulnerabilidade ainda maior ao calor. Eu gosto de falar isso, que eu acho que o Brasil ainda se acha o país do futuro. Eu acho que o Brasil ainda pensa muito em infância, em saúde materna infantil, que é muito importante, e que a abordagem desses fatores foram tão bem sucedidas que fizeram o Brasil envelhecer. Mas o futuro já chegou. Então, a gente sabe que em 2022 nós já tínhamos 22 milhões de brasileiros, que é quase 11% da população, um crescimento aí de 57,4%, né? Os 60 a mais já ultrapassam em número as pessoas com menos de 15 anos. E esse crescimento ele vai ser exponencial em 2040. E se estima, então, que a população brasileira chega a 240 milhões de pessoas, e o crescimento maior vai acontecer entre as pessoas acima de 60 e ainda mais as de 80 a mais. Então, a gente tem que chamar mais atenção para a saúde do envelhecimento, para a pessoa idosa. E a Margarete Dalcomo fez uma participação recente na Academia Nacional de Medicina, falando sobre a questão do envelhecimento populacional, e ela coloca, né, que o Brasil vai envelhecer em 19 anos, o que a França levou 145. Então, o Brasil vai envelhecer rápido, numa sociedade que ainda não está preparada para atender as necessidades dela. É importantíssimo a gente falar de saúde climática, né? A gente vê esse post da ONU falando que 99% da população mundial respira um ar poluído, né? No Brasil, 48 mil mortes por calor de 2000 a 2018. Em 18 anos, menos de 20 anos. E os idosos são a população mais vulnerável às mudanças e calamidades climáticas, os mais acometidos pelas ondas de calor e baixa umidade do ar, os que têm maiores dificuldades no caso de necessidade de resgate, como a gente viu ali no desastre, nas enchentes do Rio Grande do Sul. Os idosos, os fatores como a imunossenescência, como a redução da funcionalidade, as multimorbidades que as pessoas idosas comumente têm, elas contribuem para aumentar a vulnerabilidade para o adoecimento respiratório relacionado aos poluentes do ar. E a nossa sociedade também está mudando, né? As famílias estão cada vez menores, os familiares estão indo morar em outros estados, em outros países. Diminui esse convívio, essa relação intergeracional que é tão importante, que promove benefício para a pessoa idosa, mas promove um benefício gigantesco para as crianças que convivem com os idosos. Eu tenho histórias lindas de familiares, de crianças que estão acompanhando as consultas dos avós. Então, é um benefício, a criança cresce diferente, com um olhar afiado para o outro. Então, não é só, o velhinho vai ver a criancinha bonitinha. Não, é toda uma família que ganha com esse convívio, né? Então, promove integração social, aprendizado mútuo e também a redução de estigma.
E falando especificamente sobre a questão das demências, né? As demências, de acordo com a OMS, com o relatório aí de 2021, 55 milhões de pessoas no mundo com demência, com expectativa de aumento para 139 milhões em 2050. Só que essa estimativa de crescimento, enquanto no mundo como um todo é de 3 vezes, nos países com baixo e médio desenvolvimento socioeconômico, esse aumento vai aumentar em 5 vezes. Então, a gente tem que dar uma atenção maior para populações como a população brasileira, né? O censo Delphi do ano passado estimou, então, em 2,46 milhões de brasileiros com demência. Isso significa 1 a cada 12 idosos no Brasil. Em 4 décadas, isso deve subir para 9 milhões. Existe uma prevalência maior de 20% entre aqueles maiores de 80 anos. As mulheres têm mais prevalência de demência que os homens. E existe uma diferença nas regiões do Brasil. Então, a menor incidência de demência é na região sul, com 7,3%. Enquanto no norte e no nordeste do país, essa incidência vai para 8,9% no norte e 10% no nordeste. E a gente sabe hoje que a questão das demências, ela está muito relacionada com o como você envelhece, a trajetória da sua vida e que você vai e que a população então pode no futuro desenvolver demência. Foram identificados 14 fatores de risco, né? E esses 14 fatores de risco seriam responsáveis por 45% dos casos de demência no mundo, né? Então, temos aqui baixa reserva cognitiva, baixa acuidade auditiva, trauma craniano, fatores de risco cardiovasculares como obesidade, dislipidemia, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, consumo exagerado de álcool, depressão, isolamento social, e aqui aparece a poluição com 3%. Então, a poluição é fator de risco para a demência e a perda visual. Mas no Brasil, o cenário é diferente, tá? Nós temos aqui no Brasil um estudo que saiu esse ano, extremamente recente, mostrando que quase 60% dos casos de demência no Brasil são atribuíveis aos 14 fatores de risco modificáveis, tá? E a gente vê aqui que a poluição no Brasil, ela tem um impacto aí de 3,5% dos casos. Então, ela é um pouquinho maior do que na incidência mundial. E ela também impacta, então, como eu disse anteriormente, que as ondas de calor e a poluição, elas têm esse impacto indireto em outros estilos de vida, outras condições que protegeriam contra a demência. Então a pessoa não vai fazer atividade física. Então, a inatividade física é responsável por 5,6% dos casos. O isolamento social, 0,2%. Então, ela tem esse efeito direto como fator de risco, mas ele também interfere indiretamente em outros fatores de risco. E eu quero fazer um parênteses para falar dessa questão dos fatores de risco, porque é a ação com maior impacto e com menor custo. É a mais custo-efetiva das ações, é a intervenção nesses fatores de risco. Então, o impacto da prevenção de demências no Brasil, ele, em 2020, tinha sido estimado de 48% a 50%, mas agora, revisando em 2024, subiu para 60%. Os 3 maiores fatores de risco no país são baixa escolaridade. Quase 10% dos casos de demência no Brasil são atribuíveis à baixa escolaridade. Perda de visão no envelhecimento e depressão. Para as mulheres, o maior fator de risco é o LDL alto e a depressão. Para os homens, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool.
Nas regiões mais ricas do país, o maior impacto é da depressão. Nas regiões mais pobres, o impacto da perda auditiva na meia-idade. Entre as pessoas de etnia preta, o maior impacto é da baixa escolaridade, e entre os de etnia branca é a depressão. Não está passando. Pode me ajudar? Passar o próximo? Isso escancara uma face dura da nossa realidade brasileira, né? O cenário das demências no nosso país escancara as disparidades sociais, a inequidade de acesso à educação e aos cuidados com a saúde mental, com a saúde auditiva, com a saúde visual, né? Exacerba o risco, principalmente da população idosa, à vulnerabilidade, ao declínio cognitivo, relacionado à baixa escolaridade, à baixa reserva cognitiva e perfis socioeconômicos que levam ao acesso precário à saúde e o baixo letramento em saúde. Quem não tem letramento, quem não tem educação, não consegue nem mesmo olhar para si, olhar para as condições de saúde que tem e procurar por ajuda. Então, isso é muito importante que a gente faça esse letramento e essa educação da população e que a gente fale desses fatores de risco para as pessoas entenderem a importância disso na vida delas. E que a gente consiga também mobilizar o poder público nesse sentido. E a prevalência de depressão na população brasileira, ela é maior do que a média mundial. Sim, mas o Brasil tem virtudes, né? O isolamento social e a solidão, que são relacionados à baixa performance cognitiva, ele tem uma incidência menor no Brasil, de 0,2%, né? Ele tem uma importância menor na realidade brasileira do que a importância que tem em outros países, né? Em outros países, às vezes, chega a 5% dos casos atribuíveis à solidão e ao isolamento social, e no Brasil, 0,2%. Mas, como eu disse anteriormente, a gente tem uma preocupação que, com essa questão da urbanização, das famílias menores e das migrações, existe uma tendência que o isolamento social no Brasil aumente. E o fato de não termos cura para as demências não é sinônimo de que não há nada a ser feito, né? Prevenir é mais do que possível, é a medida com maior impacto, é mais do que possível, ela é desejável, né? Ela tem menores impactos na saúde, menor impacto financeiro e social. E aqui a gente chama para a importância da construção de um plano nacional de demências que transforme a realidade das demências no país através de uma maior equidade, de ações customizadas por regiões, etnias, gêneros, que contemple as questões ambientais e que tenha a participação de todos os setores da sociedade brasileira. Porque a questão das demências, ela não envolve apenas a população idosa, ela não envolve apenas aspectos patológicos, ela envolve toda a nossa sociedade, todos os aspectos da nossa vida. Então, eu conclamo a toda a sociedade para que participe desse processo, dessa construção do Plano Nacional de Demências. E aqui a gente convida a todos para esse evento, que é o Seminário Internacional de Políticas Públicas em Demências, que vai acontecer dia 16 e 17 de outubro, em Brasília, no Anfiteatro da OPAS, e que vai justamente debater esse assunto tão importante, que é a questão do Plano Nacional de Demências. Muito obrigada. Obrigada, querida. Quero te entregar aqui o nosso certificado do evento. Selene, também, assim, também não. A nossa equipe, né? Muito deve a ela. Quando a gente vai com as ideias, bora! E hoje a gente está aqui. Muito obrigada. Obrigada. Vamos dar continuidade. Agora eu vou chamar o doutor Christian Morales, nosso representante da OPAS,
Primeira vez visitando o nosso estado. Espero que aproveite a estadia. Aqui, por favor. Ele é chileno, mas já está quase falando bem o português, viu? Parabéns. Bom, muito obrigado, Valquíria. Eu queria começar justamente parabenizando os organizadores deste evento, agradecendo a invitação para a Organização Pan-Americana de Saúde e para a Organização Mundial de Saúde de poder estar presente com vocês aqui. Eu, efetivamente, não tenho muito tempo aqui no Brasil. Assumi o mandato em março, então já vou para 6 meses. Não posso dizer que acabo de chegar, mas assim, é a minha primeira vez no Norte e aqui em Belém. Estou muito contente de poder ter vindo aqui justamente para compartilhar algumas visões sobre um tema tão importante como o envelhecimento, as demências e o impacto da mudança climática nestes aspectos. Para quem não sabe, a OPAS é a agência especializada em saúde do Sistema Interamericano de Integração e assumimos também aqui na região das Américas a representação da Organização Mundial de Saúde. Mas a OPA é a organização internacional de saúde mais velha do mundo. Quando a OMS foi criada em 1946, a OPA já tinha 42 anos. E é por isso que assumimos a representação, mas guardamos como mandato dos países a identidade própria, a constituição própria, etc., da OPA, o que permite para os países da região de ter uma aproximação mais perto do que são as políticas globais, não? Em coerência com a realidade de nossos países. A OPAS, em realidade, nós somos os países representados pelos ministros de saúde, desde no Canadá, os Estados Unidos, até na Argentina. E nós somos o secretariado da OPAS, estamos ao serviço justamente dessa organização para ajudar na redução de inequidades em saúde, aumento da esperança de vida e da qualidade de vida. Coisas que têm muito que ver justamente com a problemática que vamos falar agora. Eu queria começar com algumas reflexões iniciais, não é? Primeiro, lembrar como as mudanças climáticas têm um impacto em saúde e, em particular, para as pessoas idosas, como a Selene nos tem comentado, que são estão, a maioria das vezes, uma situação de maior vulnerabilidade. E dentro das pessoas idosas, as pessoas com demência, as pessoas com Alzheimer, etc., estão ainda mais expostas aos impactos das mudanças climáticas. Temos que lembrar que a primeira vez que começamos a falar disso no mundo foi por uma onda de calor em 2003 em França. Essa onda de calor provocou ao redor de 15 mil óbitos. E a maioria desses óbitos eram pessoas idosas, sozinhas, sem redes sociais e, evidentemente, afetadas também por condições de demência e outras. Então, foi um alerta, não é que antes não acontecia, é que nesse momento, por primeira vez, foi tão espetacular o que aconteceu em um espaço de 10 dias, com todos os serviços de saúde totalmente saturados, e finalmente uma sociedade que não podia responder a uma crise, a uma emergência provocada justamente por um evento natural extremo. Então, é importante, é fundamental, não podemos mesmo pensar nos cuidados para as pessoas idosas se não colocamos a questão da mudança climática na equação.
É importante também a valorização e o protagonismo. Reconhecer as pessoas idosas como guardiões de saberes e práticas sustentáveis. Eles são o passado, eles são a expressão do desenvolvimento de uma sociedade. De ter cada vez mais pessoas idosas é o sucesso das políticas de desenvolvimento, mas também traz uma série de desafios que têm que ser enfrentados de um jeito abrangente. E também que não podemos pensar em soluções sectoriais somente, ou soluções que sejam meramente individuais. Temos que pensar intersectorialmente e temos que pensar coletivamente. Está um pouco difícil entre isto e outro. Aí estamos bem. Eu queria trazer estes elementos que são muito importantes também para a nossa discussão, que são os avanços que tem no Brasil. Hein? A lei que institui a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas Idosas com doença de Alzheimer e outras demências coloca Brasil na liderança dos países da região nesta questão. O Estatuto da Pessoa Idosa e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa são marcos de proteção social muito avançados também, muito importantes, não somente para nós aqui no Brasil, mas para os outros países da região. Outro elemento que constitui uma característica importante dos avanços do Brasil é a capacidade de gerar conhecimento, de gerar dados. E o Relatório Nacional sobre Demência nos mostra isto também. Nos lembrando que até 48% dos casos no Brasil estão associados a fatores de risco que são modificáveis. E isso é uma boa notícia. Isso significa que políticas públicas apropriadas podem fazer a diferença. A próxima. Os desafios são maiores, como no Brasil. É um país que é imenso, um país continente. Tem um processo de envelhecimento acelerado, com 32 milhões de pessoas idosas hoje, mas que daqui a 2040, em 25 anos, vai dobrar. Vão ser 60 milhões. Precisamos, assim, de políticas públicas que sejam justamente pensadas para essa realidade, que sejam abrangentes e não somente de saúde, que abordem os elementos que determinam socialmente a saúde, mas não somente os fatores que determinam socialmente a saúde são importantes, os fatores de determinação ambiental da saúde, os fatores de determinação comercial da saúde são também importantes, têm que ser abordados com políticas públicas integrativas. As demências estão em ascensão. Temos mais de 50 milhões de pessoas no mundo que vivem com demência, 60% em países de baixa e média renda. No Brasil não escapa a esta tendência e os fatores de risco disto estão aqui conosco. Então podemos também atuar sobre esses fatores de risco. A perda de saberes tradicionais e da convivência intergeracional é também um elemento muito importante, porque enfraquece os vínculos sociais e as estratégias comunitárias. E sabemos quanto é importante para colocar o processo de perda de autonomia numa dinâmica devagar, de ter esses laços sociais bem estabelecidos. Comunidades fortes, comunidades resilientes, são comunidades que integram as pessoas idosas e onde essas pessoas idosas têm um processo de deterioração muito mais devagar que em outras circunstâncias. Já dizia, não? O envelhecimento, as mudanças climáticas e a sustentabilidade têm tendência a ser tratados separadamente, de um jeito fragmentado, quando, ao contrário, deveriam ser tratados de uma maneira integrada. As cidades e as comunidades, tanto rurais como urbanas,
em geral, são pouco amigáveis com as pessoas idosas. E isso, num contexto onde também não são resilientes às mudanças climáticas, tem um efeito dobre, um impacto ainda muito maior sobre a capacidade dessas pessoas idosas a se manter em boa saúde, com boa qualidade de vida, e também de aportar à comunidade, além do fato que já não estão no sistema produtivo, mas tem muita coisa que aportar para nós, para todos. A próxima. The Lancet nos lembrava que se atuamos sobre estes fatores de risco, é possível, teoricamente, reduzir as demências pela metade. Estamos falando de a inatividade física, a obesidade, a baixa escolaridade, a perda da audição, de visão, os traumas cranianos, não? E a poluição do ar, a hipertensão, diabetes, álcool, tabagismo, isolamento social. Mas são todos elementos que, seja desde saúde, ou seja desde uma perspectiva mais ampla, como outros setores, podem ser abordados adequadamente, não? Pensemos nossas estradas, simplesmente, quantas caídas temos de pessoas idosas porque não temos a capacidade de fazer um mantenimento de nossas infraestruturas urbanas. Então, ali temos elementos que podem nos ajudar, evidentemente. A próxima. A OPAS não está improvisando neste tema, está acompanhando a questão das mudanças climáticas depois de bastante tempo. De um jeito mais formal, os países da região, os ministros da saúde da região, nos pediram em 2011 já que começáramos a pensar no plano de ação de mudança climática e saúde. E tem vários documentos e planos e estratégias que têm acompanhado ações ao nível regional e mesmo aqui no Brasil, através de todos estes anos, incluindo a publicação sobre mudança climática para profissionais de saúde, que é o trabalho mais recente do ano passado. A próxima. No Brasil também tem atuado, não? Temos o Plano de Ação em Saúde de Belém, onde a vigilância, o monitoramento, as políticas baseadas em evidência, o fortalecimento de capacidades, a inovação e a produção sustentáveis são os elementos-chave que são incorporados. Adaptações é o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima no setor saúde como tal. Mas temos também o Plano Mais Saúde para a Amazônia, que vai ser apresentado na COP30, que promove equidade, reduz desigualdades regionais e fomenta tecnologias sustentáveis, respeitando as especificidades da Amazônia Legal. Também temos o Plano Clima, onde procuramos as ações do governo previstas no Plano Nacional de Mudança Climática para enfrentar alterações climáticas até 2035. Então, temos os elementos normativos que podem nos permitir o desenvolvimento, a definição e a implementação das políticas públicas que precisamos. A próxima. Neste ano, nós temos feito 2 eventos muito importantes junto ao Ministério da Saúde. No mês de março, a reunião para o planejamento das ações de saúde voltadas à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, e também, mais recentemente, fim de julho, a 5ª Conferência Internacional de Mudança Climática e Saúde. A próxima. Nestas reuniões têm sido discutidos este tipo de marcos que nos permitem colocar e entender melhor como, de um jeito direito ou indireito, a mudança climática vai ter um impacto na morbilidade, a mortalidade, nos serviços de saúde e na expressão ou não de emergências em saúde pública.
Os extremos de temperatura de calor não têm um impacto no sistema cardiovascular, tem um impacto, em geral, muito forte também na demência, na descompensação de doenças e agravos, amplia a demanda pelos serviços de saúde. Os extremos de temperatura, o frio, que também temos nas zonas especificamente mais envelhecidas do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, pode ser frio, bastante. As inundações também produzem óbitos, traumas e doenças transmissíveis e não transmissíveis, incluindo saúde mental, que podem afetar ainda de um jeito mais forte, evidentemente, as pessoas idosas e as pessoas com demências. As secas, evidentemente, também têm uma influência pelas populações ribeirinhas, aqui no norte, na Amazônia Legal, evidentemente. Esses são os elementos que têm uma influência direta provocados pela mudança climática sobre o sistema de saúde e sobre os indicadores de saúde. Esta poluição atmosférica, evidentemente, que produz óbitos também por doenças do aparelho respiratório, cardiovascular, etc. A mudança do perfil das doenças vetoriais zoonóticas. Não tínhamos dengue em Porto Alegre 30 anos atrás. Hoje temos. Hoje temos também dengue no Chile. Temos dengue em regiões que antes não existiam. Não? Então, as populações estão ainda mais expostas a novas doenças transmissíveis também, produto do cambio da mudança climática. A insegurança alimentar é um outro elemento a considerar, que evidentemente tem um efeito direto sobre a nutrição e a nutrição sobre a saúde e a qualidade de vida das pessoas idosas e das pessoas com demências, o acesso inadequado à água, etc. Vou ir um pouco mais rápido porque estão me dizendo que estamos com pouco tempo, 5 minutos, mas acho que é importante, a próxima, lembrar alguns elementos que ficam para vocês, não vamos ir com todo o detalhe, mas evidentemente que temos jeito, se entendemos bem os mecanismos através dos quais a mudança climática tem uma influência sobre os riscos de saúde, temos uma capacidade então de entender como podemos definir políticas moduladas por factores de vulnerabilidade, sejam demográficos, geográficos, biológicos, sociais, políticos, econômicos, culturais, considerando as capacidades instaladas, a capacidade de resiliência ou não, etc., para poder diminuir essa exposição, em particular das pessoas idosas, não, a condições a estes fatores de risco dos elementos da mudança climática. As pessoas idosas, eu dizia, as mulheres, as meninas, os gestantes, são particularmente vulneráveis a estes elementos, mas os serviços de saúde também, e têm que ser repensados, pensados de um jeito diferente. Nós temos programas de hospitais de saúde inteligentes, mas não estamos falando, quando nós fazemos referência a hospitais inteligentes, a hospitais que incorporam tecnologia. Sim, também. Mas estamos pensando em hospitais que são capazes de receber o impacto de situações produzidas, entre outros, por fenômenos naturais extremos, produto da mudança climática, ou também em seus próprios processos, ter um impacto menor no consumo ou na produção, mas bem de processos de gás a efeito estufa, você disse assim? Sim. Enfim, já para terminar, não é importante a coerência que nos dá o plano clima com ações de mitigação e ações, evidentemente, também de adaptação à mudança climática, para pensar nossas políticas de saúde e mudança climática.
Com a próxima termino. A próxima, por favor, se me ajuda com a última. Sim. O envelhecimento populacional diante da crise clima é um desafio, não apenas demográfico ou ambiental, mas também é um desafio ético, um desafio cultural, é um desafio que temos que assumir como sociedade. Ninguém pode ficar sem ação a pegar ou indiferente a uma situação que hoje afeta suas próprias famílias, amanhã vai afetar a todos, não? Porque todos vamos transitar a uma faixa etária onde vamos estar mais expostos, mais vulneráveis aos impactos da mudança climática. Precisamos agir agora para construir essas sociedades mais justas, inclusivas e sustentáveis, onde envelhecer seja sinônimo de dignidade e de qualidade de vida, seja sinônimo de uma sociedade que valoriza a história, que valoriza a contribuição das gerações precedentes. Isso é muito importante projetando para o futuro, evidentemente. E hoje, num momento onde em muitos países temos movimentos negacionistas da história, é muito importante recuperar essa história também para olhar a um desenvolvimento social mais inclusivo, equitativo e, finalmente, também mais resiliente. Isso exige uma ação coordenada, não somente da sociedade civil, mas dos governos, da academia, das comunidades tradicionais e de cada indivíduo. Essa é uma responsabilidade coletiva e aqui neste evento estamos vendo que é possível começar a discutir com esses diferentes olhares, não é, a estas problemáticas onde todos temos a responsabilidade, como dizia, de aportar. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Christian, por ter contribuído com essa excelente apresentação e aproveito para me entregar nosso certificado do nosso evento. Gratidão. Faz uma foto? Faz uma já. Obrigada. E agora, vamos chamar a doutora Magna Neri, geriatra, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Pará. Bom dia a todos e todas. Para mim é um prazer imenso estar aqui num evento tão importante, com essa magnitude, um evento nacional. E também é uma honra representar esse BGG Pará aqui. E nós daremos, então, continuidade na discussão sobre o envelhecimento à sombra das mudanças climáticas. Quais os impactos e desafios que nós temos no nosso dia a dia. Vamos falar, então, sobre o envelhecimento e as suas vulnerabilidades diante das mudanças climáticas, quais os impactos e desafios no envelhecimento, qual a conexão dessa população idosa com a natureza e, por fim, quais são os possíveis caminhos para a ação. Não há dúvida que a gente nunca viveu tanto na história da humanidade. A nossa população idosa é uma população, um grupo populacional que mais cresce no mundo inteiro. Nós teremos até 2050 uma previsão de 2,1 bilhões de pessoas idosas. E são pessoas que estão envelhecendo com maior participação ativa nas esferas socioambientais. Porém, no mesmo ritmo que nós temos um crescimento da população idosa, nós temos também um aumento da crise climática, uma crise bastante acelerada, que traz muito agravamento de impactos climáticos para a saúde humana e para o bem-estar social. Diante disso, desse contexto, vem a grande questão: como as mudanças dos eventos climáticos afetam a saúde e a qualidade de vida das pessoas idosas? Então, em primeiro lugar, é importante reforçar o que já foi falado sobre a vulnerabilidade dessa população diante dessas mudanças climáticas. Os idosos constituem, então, um grupo de risco, tanto por fatores biológicos quanto fisiológicos.
E isso se dá principalmente a algumas limitações termorreguladoras, o mecanismo que nós temos para controlar a temperatura corporal. Quando envelhecemos, nós temos uma redução da água corporal, da produção do suor e também do funcionamento do nosso sistema cardiovascular. Tudo isso contribui, então, para o controle da temperatura corporal. E somado a todos esses desafios no envelhecimento, a população idosa também convive com várias doenças crônicas, usa medicamentos de uso crônico, que também acabam interferindo e contribuindo cada vez mais para essas alterações termorreguladoras. E, sem dúvida, isso causa muito impacto na saúde. Como já foi colocado, a mortalidade dentro do grupo populacional da pessoa idosa é muito alta. Nós tivemos uma mortalidade relacionada ao calor de um aumento de 140% quando comparamos 2 décadas, de 2000 a 2009 e de 2013 a 2022. E isso é um impacto direto na saúde dessa população, seja por eventos de insolação, de desidratação, mas as mudanças climáticas também interferem em doenças crônicas. Então é importante ver esse impacto cardiovascular. Em 2019, o calor foi responsável por mais ou menos 93 mil mortes por doença cardiovascular em todo o mundo, mostrando também a importância de um impacto indireto dessa mudança de temperatura na saúde da população. E nós já estamos vivendo toda essa exposição ao calor, e as projeções são de fato alarmantes. Aqui, nesse artigo da Nature, que é uma revista bastante conceituada no meio científico, ele propõe, ele traz uma previsão de que até 2050, mais de 23% da nossa população mundial idosa vai estar vivendo em climas que têm temperaturas máximas perigosas. E ele traz essa representação gráfica também de um momento que nós já estamos vivendo, de 2008 a 2037. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Acho que não vai. Bom, e cada área marcada, então, no mapa, e percebam que temos aí o Brasil em várias regiões marcadas, durante esse período é possível que sofra uma variação de temperatura para 1,5 graus Celsius. Então, isso tende a piorar cada vez mais. Por isso que é importante conversar sobre esse tema nesse evento tão especial. E os impactos também naturais trazem desastres naturais, sejam enchentes, secas, incêndios, queimadas, ondas de calor e ondas de frio. E essas, sem dúvida, vão aumentar ainda mais a mortalidade e a morbidade da pessoa idosa, do grupo populacional idoso. E também contribui para o aparecimento de outras doenças. E aqui eu quero destacar as doenças infecciosas, como já foi comentado também. Então, a dengue, a leptospirose, síndromes diarreicas. E aqui no Lancet Countdown, que é nada mais do que um compêndio de vários artigos que tentam relacionar as mudanças climáticas com a saúde da pessoa idosa, ele traz um dado importante para a gente, que o potencial de transmissão de dengue pelo Aedes aegypti entre 1951 e 1960, comparados com 2013 e 2022, teve um aumento no nosso país de 54%. Então, sem dúvida, existe uma ligação entre as condições climáticas e o aumento de doenças por vetores, zoonoses, na população geriátrica. E os impactos socioeconômicos também se distinguem ainda mais. Não é novidade que a população idosa também vive uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. E é justamente o que essa pesquisa aqui da PUC do Rio Grande do Sul traz para a gente, um dado muito triste, de que 2,8 milhões de idosos vivem abaixo da linha da pobreza no nosso país. Isso nos faz compreender que essa população muitas vezes depende de uma aposentadoria, dos benefícios que nem sempre consegue. A gente sabe o quanto que isso também é difícil conseguir no meio da nossa população, mas toda essa situação de pobreza causa ainda mais insegurança alimentar, contribuindo também para piorar a qualidade de vida da nossa população. E vale ressaltar também a dificuldade aos acessos dos serviços essenciais. As desigualdades regionais geram muito impacto ali na acessibilidade a saneamento, a saúde, educação, transporte. E muitas populações idosas também têm uma restrição na coleta de lixo, uma dificuldade de obter água tratada, energia elétrica. E isso também foi evidenciado aqui no DataSUS de 2022, em que mais de 36 mil idosos no nosso país tiveram internações devido a doenças que foram transmitidas pela falta de saneamento. Então, a gente precisa olhar para essa questão do saneamento básico também. Vale a pena comentar também sobre os entraves geográficos. O nosso país tem uma dimensão continental. Então, principalmente na nossa região norte, não sei na prática de vocês, mas comumente nós temos dificuldade de acompanhar
aquele paciente idoso que vem de áreas de mais difícil acesso, de ter esse acompanhamento, às vezes ele não consegue chegar ao consultório e vem algum familiar, e a gente sabe então que isso é muito, acaba prejudicando muito esse acompanhamento longitudinal que nós devemos ter, tanto na geriatria quanto na gerontologia. Então os entraves geográficos são marcados ali pelo isolamento territorial, e muitas vezes nessas áreas isoladas, nós temos eventos climáticos que contribuem ainda mais para deixar essa situação complicada, né? Então, o difícil acesso aos serviços e cuidados também costumam ser uma realidade dentro da nossa população idosa. Muitas vezes, dependendo, né, da acessibilidade, então, dos serviços irem até a nossa população para ter esse tipo de cuidado. Mas já falamos tanto dos impactos, da força da natureza de uma questão negativa, só que estudando para esse seminário eu também vi o quanto que a população idosa está conectada, interligada com a natureza. Então, muitos deles identificam a natureza como algo inerente ao seu viver, né, à sua vida, como parte da sua identidade. E essa conexão, ela é um indicador de saúde psicoemocional também, promove um maior bem-estar. Estar perto da natureza ajuda a prevenir doenças, a diminuir estresse, a aumentar a interação social e familiar. Então, deixa de ser um espaço geográfico e passa a ser também um espaço de vivências, gerando nessa população cada vez mais consciência ambiental. Finalizando, então, de uma forma resumida, né, tudo que é importante abordarmos, o envelhecimento e as mudanças climáticas estão conectados. Essa vulnerabilidade da nossa população idosa, ela é multifacetada. É importante lembrar de aspectos biológicos, socioeconômicos, ambientais, que acaba sendo amplificada, piorada pelos eventos climáticos. Dentre as estratégias, é importante pensarmos na adaptação de políticas públicas dentro de cada cenário do envelhecimento. Sabemos que é um cenário também diverso, plural. Melhorar a infraestrutura e saneamento para essa população. Ter um planejamento urbano. A gente sabe que no Brasil existem os bairros amigos da pessoa idosa e que isso cada vez mais se propague na nossa região. Construção de áreas verdes. Já vimos a grande importância que a natureza tem dentro do processo do envelhecimento. Estimular a educação popular em saúde, o letramento em saúde, como já foi muito bem falado aqui. E também incentivar cada vez mais as pesquisas que conectem tanto as mudanças climáticas com o processo de envelhecimento. De uma forma geral, lutarmos, então, pelo envelhecimento sustentável, com uma participação social da pessoa idosa, com um planejamento urbano para atender as suas demandas e também voltadas ali para investigar e sanar determinantes sociais da saúde. Eu gostaria de aproveitar esse momento para convidá-los a um evento muito importante que estamos preparando com muito carinho para o ano que vem, que é um Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia, a ser realizado aqui em Belém, no Hangar, no dia 4 e 6 de junho de 2026. E nós gostaríamos de contar muito com a presença de vocês. Teremos como um tema o envelhecimento humano e a sustentabilidade. Vai ser muito importante, então, aprofundarmos esse assunto, essa discussão de hoje, num evento também muito importante para a gente. Ficaremos muito honrados de recebê-los. E eu finalizo. Obrigada. Finalizo com uma pequena um texto que visa resumir tudo que foi comentado. Então, cuidar do planeta é cuidar do envelhecimento. Envelhecer com dignidade depende de um futuro ambientalmente justo e socialmente solidário. Agradeço muito a atenção e a oportunidade. Muito obrigada, querida. De forma sucinta e objetiva, mandou seu recado. Muito obrigada e a gente aproveita para entregar o seu certificado aqui para o nosso fotógrafo. E não esqueçam de acessar nossas redes sociais. O nosso evento está sendo transmitido ao vivo. Obrigada. Pelo canal do YouTube da Abras Nacional. Então, quem não puder estar aqui presente com a gente, pode assistir hoje e amanhã, mas venham participar de forma presencial aqui no auditório do Instituto de Ciência Jurídica da UFPA. Falando no UFPA, não menos importante, o nosso professor doutor, que aqui vai dar uma saudação, né, professor? Seja bem-vindo, muito obrigada. A nossa universidade querida da UFPA. Eu tinha vontade de fazer a minha graduação aqui, mas eu não cheguei a fazer, fiz uma especialização, mas o meu filho estuda aqui. E eu tenho orgulho de meu filho estudar nesta universidade. Muito obrigada.
Eu acho que ela dá uma grande contribuição para a sociedade. Inclusive, amanhã vai falar o doutor Valdir Macieira, que é hoje procurador de justiça. Ele estudou aqui, sempre estudou em escola pública e hoje ele é um procurador de justiça. Então, a educação transforma as pessoas, não é isso? Com certeza. Professor, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome do nosso magnânimo reitor, Gilmar Pereira, então, saúdo todos os componentes da mesa, tá? Os presentes. Aproveito para parabenizar todos os envolvidos numa coisa tão importante que é esse tipo de discussão e esse tipo de evento, tá? A Sociedade Brasileira de Alzheimer. Então, vou falar aqui 5 minutinhos, ele vai me mostrando a plaquinha lá, tá? E eu vou falar aqui. A questão do envelhecimento. Desde que a gente nasce e a vida toda é um exercício diário, a cada dia a gente está melhor, não é isso? Né? E é um dever. Esse exercício diário, ele vai se aprofundando, ou deve se aprofundar, e principalmente quando a gente vai alcançando idade mais longínqua, né? Então, já pensou? Você, por exemplo, na questão do envelhecimento, aí entra o próprio tema aí da demência, você está cuidando, convivendo com um ente querido, de repente você começa a observar aqueles sinais, né, que são progressivos, e que aí você diz, poxa, o meu pai, ou meu irmão, minha tia, enfim, minha avó, não está legal. Ela está repetitiva, né? Ela está perdida no espaço e no tempo, e isso, como muito claramente os colegas técnicos colocaram de forma técnica aqui. Mas a questão do Alzheimer, por exemplo, né, onde as pessoas ficam perdidas no espaço e é um tempo, é um processo degenerativo e progressivo e irreversível, né, como a gente sabe. Então, aqui na minha escrita que eu fiz, né, a gente tem que começar, quando começar a perceber isso aí, há uma coisa muito importante que eu vou falar rapidamente lá no final, que é, por exemplo, uma reunião familiar, para que todos possam dividir aquilo com seu ente, né? A responsabilidade de cuidar, correto? Porque há uma coisa, um feedback, que eu chamo de feedback positivo, quando há essa integralidade familiar, faz bem para todo mundo, inclusive para os que estão cuidando, né? Hoje eu estou como coordenador das residências na área de saúde da UFPA multiprofissional, e a gente tem uma residência saúde do idoso, né? Fica aqui e a gente tem isso. Mas olha só, a gente falou tanto em saúde do idoso, mas e a saúde do cuidador? Não é verdade? Por que a gente não tem, eu vou levar isso como bandeira, por que a gente não tem, por exemplo, uma residência para a saúde do cuidador, para que a gente possa ajudar ele a cuidar melhor de todos, e ele cuidando melhor de todos, ele se cuida também. Entendeu? Então, isso são pontos que eu trago para que a gente possa levar, para que a gente possa refletir diariamente, não é hoje, acabou a palestra, acabou o evento amanhã, então a gente vai embora e está tudo certo, quando tiver outro evento a gente volta a discutir isso aí. Não é isso, tá? Então, aí vem a questão na palestra, eu tirei ponto a ponto aqui, na minha cabeça mesmo, tá bom? Aí, deixa eu ver, envelhecimento, demência, cadê? Envelhecimento, mudanças climáticas. As mudanças climáticas está todo mundo vivendo. Agora, vocês imaginam que para a gente já é, entre aspas, uma loucura a gente sair algumas vezes da nossa sala de ar-condicionado e pegar esse calor imenso que a cada ano, embora a gente viva numa região que a temperatura sempre foi elevada nessa época, mas você sente na pele, no corpo e principalmente na mente que isso tem avançado a cada ano. Agora, imagina o idoso, né? Imagina o idoso. Então, é uma outra coisa que eu quero instigar vocês.
é a gente cuidar do clima individualmente. Embora tenham vários programas, a universidade tem vários programas, os governos têm vários programas, né, que nos ensinam um pouco a cuidar disso. Mas olha só, vou tirar um exemplo aqui já. A gente fala tanto de clima e não tem um copo de vidro aqui. Tudo descartável. E a gente está discutindo o clima. Né? Ah, é? Melhor ainda. Né? Tá? Então, isso é muito importante a gente fazer no dia a dia essa questão. Porque, imagina os shows todos os dias. Olha só uma coisa que todo mundo esqueceu. Lembram que há 2, 3 décadas atrás, acho que 2, todo mundo falava da camada de ozônio? Está aumentando, o sol está incidindo mais e com isso vem as doenças. Não se fala mais em camada de ozônio. Parece que são coisas de moda, né? Entram e de repente desaparecem. Mas elas não desaparecem, elas continuam aí, progressivas, inclusive. Aí você tem aqueles que defendem esse desmatamento, vamos colocar para ser mais simples, né? Mas que ajudam bastante nessa mudança toda climática, que dizem assim, não, mas isso sempre aconteceu. Né? Lá um dia o clima muda. Não é? Uma das coisas, eles trazem isso com uma facilidade. A gente sabe que isso sempre aconteceu, mas um dos colegas membros da banca aqui explicou que está mais frequente. Essa é a questão. A gente sabe que tem secas. Eu por exemplo, eu nasci numa comunidade quilombola chamada Mondongo, a 42 quilômetros da cidade de Óbidos, fica no oeste do Pará, não sei se vocês conhecem. E a minha mãe tinha 11 filhos. E no verão a gente só atravessava o Rio Amazonas, porque tinha que andar 42 quilômetros lá para casa, onde a gente vivia, junto com meus 2 pais e os irmãos. Né? Casas de 4 quilômetros era uma casa, eram vizinhos. A professora que nos ensinou, que nos alfabetizou, dava aula na sala dela. No primeira série, segunda série, alfabetização, ela era uma mulher povo em termos de aprendizado, de ensinamento. Né? Tinha um tentáculo para cada aluno e cuidava com muito carinho. Mas, só para encerrar, aí a gente tem, depois dessa questão, então, e a questão intergeracional. O que a gente tem feito? Isso é uma pergunta para a gente levar. Tá? O que a gente tem feito nesse sentido? Quando se trata do assunto climático, quando se trata do envelhecimento, quando se trata das demências e quando se trata do idoso. Aí eu falei ainda agora no estímulo de reunir a família, tá? Porque através disso, gente, que a gente pode ter integrabilidade familiar e social, mais ainda, né? Porque a gente tem um conhecimento amplo, mas está cada um vivendo no seu mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, né? A gente tem que voltar a pensar nisso, que é partilhar, é através desse intergeracional que a gente partilha, inclusive o cuidado e o avanço da doença, a limpeza, o cheiro, o perfume, a união, né? Para que a gente possa seguir adiante de uma forma bem melhor. Tá? Então, a universidade, mais uma vez, agradece, conte conosco sempre, tá? Nos nossos programas. A gente está sempre disposto e a gente sempre esteve nessa luta. Isso é uma bandeira, tá? Uma bandeira da instituição, que é melhorar a vida de todo mundo e principalmente a vida do idoso. Então, eu acho que a gente tem que levar, que a gente precisa de mais complacência, tá? E muito mais amor para com o clima e principalmente para os idosos, tá? Parabéns, muito obrigado e Deus abençoe todos vocês. Obrigada, professor. Só esclarecendo que a Abras é essa tônica do cuidado ao cuidador. Nós fomos criados em 1991 a partir de um grupo de pessoas que cuidavam
de algum familiar com Alzheimer e que buscavam algum tipo de informação. Então, o nosso carro-chefe são nossos grupos de apoio. Todas as nossas regionais têm um grupo de apoio. A nossa vice-presidente da Braspará é a nossa coordenadora do grupo de apoio daqui do Pará. Funciona toda terça-feira. Viu, presidente? A única regional que funciona toda semana. As outras funcionam mensalmente. Então, a gente tem todo um cuidado com essa questão dos nossos cuidadores familiares, tanto remunerados quanto os familiares. Muito obrigada, professor. Cadê? Vamos tirar uma foto, por favor, aqui. Obrigada. Vamos tirar de toda a mesa, por favor, Magna. Doutor Christian, doutora Selene, doutora Magna. Por favor. Doutor Felipe, nosso vice-presidente. Venha cá, por favor. Se afirmar, de arrasar, de ser feliz. Sem nada pela frente, pintou aquele lance de se mudar, de se mandar desse país. Obrigada, muito obrigada. Parabéns pelas excelentes falas.